Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal. E para este mês de dezembro, que já estamos no período do Advento, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei. Antes, informo a vocês o tema de oração que o Papa Francisco nos pede, né? São as intenções de oração do Santo Padre confiadas à sua rede mundial de oração para o ano de 2022, a rede mundial de oração do Papa, que é chamada agora o apostolado de oração, que são as pessoas dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Para o mês de dezembro, o tema é pelas organizações de voluntariado. Rezemos para que as organizações de voluntariado e promoção humana encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de colaboração a nível internacional. Rezemos, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exercei sobre mim todos os vossos direitos. Renova as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras. Prometo viver como bom cristão e muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios a meu alcance os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Pai, e vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco e ao Papa Emérito Bento XVI. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, hoje a cor litúrgica é branco, porque nós vamos lembrar de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Memória, tá bom? Muito bem, vamos dar sequência aqui aos áudios, né, da semana, ver se eu consigo não deixar muito atrasado, mas infelizmente, como vocês verificaram, o de domingo ficou atrasado, né, mas a gente vai seguindo, bola para frente, né. Enfim, vamos rezar, então, lógico que teve a introdução com as orações do dia, do mês também, mas vamos rezar colocando o Brasil e o povo brasileiro na Imaculada Conceição, que inclusive é amanhã. Amanhã é um dia de festa de guarda, a gente não deveria estar faltando, mas se você não pode ir, lembrando que esse mês é um mês do Advento, temos um período aí para a gente fazer a nossa conversão e irmos ao encontro do sacramento da confissão, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Alma Redemptoris Mater. Santa Mãe de nosso Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o povo que caiu e quer levantar-se. Vós gerastes, ó maravilha, aquele que vos criou e permaneceste sempre virgem. Recebei a saudação do anjo Gabriel, tende piedade de nós, pecadores. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Senhor nosso Deus, que pela maternidade virginal da bem-aventurada Maria, destes ao gênero humano os tesouros da salvação eterna, e concedei que sintamos a intercessão daquela por quem recebemos o autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta quarta-feira, Isaías 40, versículos 25 a 31. Com quem haveis de me comparar e a quem seria eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede. Quem criou tudo isso? Aquele que expressa em números o exército das estrelas e a cada um que chama pelo nome.
tal é a grandeza e força e poder de Deus, que nenhuma delas falta à chamada. Então, porque dizes Jacó e porque falas Israel, minha vida ocultou-se da vista do Senhor e meu julgamento escapa ao do meu Deus? Acaso ignoras ou não ouvistes? O Senhor é o Deus eterno que criou os confins da terra. Ele não falha nem se cansa, insondável a sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansam-se as crianças e param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam o Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Palavra do Senhor. O salmo de hoje, o responsório de hoje é o Salmo 102 ou 103, com o refrão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, todo o meu ser, o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 11, versículos 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o Evangelho desse período, desse segundo domingo do Advento, né? Mateus 3, versículos de 1 a 12, que foi o Evangelho de João Batista, que está preparando o caminho do Senhor, né? O foco do Evangelho do segundo domingo do Advento é João Batista. E ele está repreendendo as pessoas que vão lá por curiosidade, os fariseus e saduceus, e ainda chama de raça de cobras venenosas, né? E ainda ele corrige, faz uma repreensão catequética, e até podemos dizer meio que escatológica, tipo, vocês acham que afirmar que Abraão é vosso pai vai ser algo de valia depois desta vida terrena? Não, porque o Senhor fará filhos e filhas até das pedras, porque vós não sois. Porque, né, os hipócritas, os mentirosos, os duros de coração, que não têm acesso ao Deus Todo-Poderoso. Por que não têm acesso? Porque não querem também ceder, não querem ser transformados, não querem se converter. E João Batista vem dizendo: convertei-vos. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho daquele maior que está por vir. Isso nós vamos ler futuramente, né? Nas leituras posteriores aí, daqui a alguns momentos, semanas, nós vamos ler João Batista afirmando: eis aquele que eu não tenho nem coragem de tirar as sandálias. Tá? Muito bem, caríssimos. Como infelizmente está chegando o final de ano e tal, então eu já estou começando a ficar meio atribulada sozinha, né? É pior que não tem nem motivo para eu estar atribulada, graças a Deus, né? Mas infelizmente o corpo começa a dar umas reação meio alérgica aí, algumas coisas, e lembrança e tal. E aí o corpo e a mente da gente tem memória, esse é o problema, né? Por isso que entramos em trauma. E a gente precisa curar os traumas, pelo menos amenizar um pouco. Mas para eu não ser dominada pelos meus próprios traumas, então eu vou gravar áudios um pouco mais curtos, tentar dar uma otimizada, evitar falar coisas, né? Até porque, nossa, é tanta informação, gente, que sinceramente a única coisa que eu vou pedir para vocês é rezar. Mas rezar para quem? Qual a intenção? Bom, para esta quarta-feira, dia de São José, oremos para todos os padres que estão doentes,
estão depressivos, estão com algumas tendências ruins, que eu não vou nem citar aqui, né? Quais são as tendências ruins? Principalmente suicídio, mas também principalmente outros pecados que todo mundo está sujeito. Não, né? Talvez você fale, não, mas o padre é um sem vergonha. Olha, eu vou ficar com essa, que aliás eu nem foi que eu ouvi dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu ouvi numa seita que eu participava. Eu não sei porque eu comentei alguma coisa, algum escândalo e tal, aí realmente deu um escândalo na seita que eu tava indo. Tá. Não é bom, mas enfim, né? Aconteceu. E aí, o que supostamente seria o auxiliar, o que seria o futuro diácono lá, porque era uma seita que se dizia cristã, né? Ortodoxa, mas não era. Aí ele falou assim pra mim, pois é, mas a gente tem que pensar o seguinte, quanto maior é o cargo da pessoa, né? Mas ele falou assim no sentido assim, para eu entender, o cargo, a função de uma pessoa dentro de uma igreja é o ministério mais atacado, porque estava rolando um papo feio a respeito de uns padres lá, e depois, enfim, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, então até hoje eu fico pensando, então, onde a pessoa está hierarquicamente numa posição principal, diácono, transitório permanente, padre, ministro de Eucaristia, né, líder de alguma pastoral, movimento, ele corre o risco de ter uma queda feia devido a um pecado pessoal e imortal. Então, ao invés da gente criticar, não vamos criticar. Tá, talvez fique aquele dissabor. Eu mesma tive uma situação aqui, não sei se eu contei, se tá ali, né? Mas enfim, eu vou falar, não vou falar nomes, mas aconteceu uma coisa assim, só para você entender. Eu participava, então, como eu falei, eu participava de uma outra paróquia na minha juventude, onde fiz toda a caminhada do batismo. Depois do batismo foi a preparação para a primeira comunhão. Eu fui batizado aos 6 anos. Então eu entrei na catequese, acho que tinha 8 ou 9 anos, algo assim. Ou 10 anos, não me recordo. Aí fiz o preparatório, acho que são 3 anos, né? Para receber a primeira comunhão. Fiz a primeira Eucaristia, mais um segmento de 2 anos, que era o Crisma. Só que na minha cabeça parecia algo assim, tipo uma escola a ter que terminar. E desculpa falar, as pessoas naquela época não achavam que a gente ia frequentar lá a comunidade e tal. Então, e fora que deu uma situação meio complicada com o nosso grupo de jovens na época do Crisma, então, mas isso eu já falei, não vou repetir. Devido a uma situação que, acredito eu, foi uma efusão do Espírito Santo e que o padre, na época, não estava entendendo nada, porque a maioria dos padres tinha um pé na teologia da libertação e questões sociais, dava para ver pelas publicações que eles mandavam a gente ler, né? E então nós tivemos um avivamento. Todo o grupo de jovens, logo após o crisma, até quem era do grupo e não era para ser crismado, já era crismado, mas fazia parte da comunidade, recebeu a efusão. Recebeu uma nova uma efusão. Pronto, não vou falar batismo porque a gente já é batizado no Espírito Santo, né? Já foi. Aí o que aconteceu? Havia um casal que também era da parte do que seria pastoral familiar, porque há 40 anos atrás, 30 anos atrás, vamos colocar uns 35 anos atrás, não havia muito bem definido essa questão das pastorais, líder, nem Ministério de Música existia. O nosso Ministério de Música era o grupo de jovens que tinha que animar uma das missas do domingo, né? Então era tudo ali, né? E tá, aí esse casal, então eu sempre tive boas recordações do casal, eles moram aqui ainda, na região. E aí, quando eu voltei para a Igreja Católica, reencontrei com eles, que até então, a última vez tinha sido no Crisma, aí algumas
reuniões do grupo de jovens, mas aí o grupo de jovens se dissolveu porque houve uma briga entre o padre e eu não estava entendendo. Eu era a pessoa que menos sabia das coisas. Eu sabia que estava tendo um racha e teve um racha feio, mas eu não sabia o que aconteceu. Eu sabia que estava envolvendo o padre com o grupo. Depois que eu vim saber um monte de coisa que não vale a pena mais falar, né? É porque deu uma renovada, houve um carisma muito forte ali, né? Um avivamento e que não houve um direcionamento espiritual direito. Depois o padre também era envolvido com álcool, depois de décadas que eu vim saber. Mas depois esse padre se recuperou, mas também nunca mais voltou para nossa diocese. Tá lá em outra diocese que andei sabendo. Bem longe, inclusive. Não tá nem no estado do Paraná, tá em outro local. E aí, tá. Aí encontrei com esse casal novamente em 2016. Tal, não sei o quê. Passado uns meses, por volta de 2018, 2019, bem no período antes de começar a pandemia, um escândalo para esse casal, sendo que eu conhecia eles desde adolescente, pré-adolescente. Houve uma separação do casamento porque houve traição por parte do homem. E tipo, gente, eu conheço eles mais de 35 anos, pelo menos ficou esse vácuo de 25, vamos colocar uns 30 anos, ficou esse vácuo que eu não via eles, mas até então, quando eu reencontrei, tava com um casamento bom, tudo. E do nada o homem se envolveu com uma mulherada, sei lá como, sei lá se descobriu o Tinder, o WhatsApp, eu não sei que o negócio foi feio. Aí o homem que não pecava nada, não fazia nada, ia se confessar, do nada começou a ter um monte de mulher aí, que eu andei sabendo. E ainda sabendo como? Pela própria ex. Atualmente estão separados, muito triste. Né? Ainda bem que eu não falo com ninguém da época do meu grupo de jovens, porque, nossa, imagina dar uma notícia, é fofoca, né? Então, o que eu estou querendo falar com esse pitaco meio longo, que deveria ser a meditação da palavra, eu estou falando aqui para vocês, para me ajudar no sentido de vamos rezar para os nossos irmãos aí, tanto da sua diocese, da minha arquidiocese. Olha, gente, eles eram dentro de uma pastoral. Tá certo que eles trocaram depois de território paroquial, porque houve alguma situação lá que eles não gostaram, saíram, foram para um outro aqui mais próximo. Atualmente a senhora ajuda aqui num território paroquial, no outro ali. E aí, só que assim, tá separada, né? E nem ela acreditou em tudo que aconteceu na vida dela, foi muito traumático. E era o quê? Um casal de caminhada, de igreja. Então, você, eu, nós, que estamos criticando alguém da igreja, não critique, reze. Tem o coordenador, tem o secretário, tem o líder aí da pastoral, enfim, eles correm um grande risco de padecerem, caírem, tropeçarem com os 3 pés esquerdos de uma vez só e dar com a cara no asfalto. Não importa a época, não importa o tanto que trabalhou na igreja. Você pensa um escândalo desse com alguém do ministro de Eucaristia, a ministra de Eucaristia, ou então um padre. Então, é feio, né? Mas aí falta. E aí, a nossa posição de oração, intercessão, de clamar, pedir, Senhor, cuida dessa pessoa, cuida do padre, cuida do ministro, cuida até da secretaria, né? É fácil, né? É fácil falar, criticar depois que faz a coisa toda. E mesmo depois a gente tem que rezar pela conversão dessas pessoas. Porque, gente, enfim, eu poderia estar hoje falando aqui da palavra, certo? Então, hoje é dia de Santo Ambrósio, cor branca. O Evangelho fala o quê? O Senhor Jesus fala, o meu fardo é leve. Até posso, né, eu vou cortar um pouco, vai ficar um pouco truncado, mas eu vou finalizar então a liturgia da palavra. Quando você faz uma experiência com Jesus, veja o seu antes e depois, principalmente se você é um recém-convertido, reconvertido, você resolveu dar uma de São Mateus, quero me converter agora porque minha vida tá uma droga, né? Se entregou nas mãos de Deus pela dor mesmo. Se você tem uma fase assim de ruptura, uma fase consciente da sua vida, você vai perceber uma coisa muito importante. Quando você estava no mundão, tudo bem, você enchia a cara, fornicava um monte, fazia um monte de coisa arada, achava que aquilo não era pecado, que Deus tem misericórdia de mim, blá, 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 até a hora que caiu a ficha e viu que, sim, a misericórdia de Deus existe desde que nós tenhamos a decência, né,
de vermos que estamos errados, que digamos, existem as normas, né? Tem os mandamentos, tem toda uma sabedoria aí de Deus para seguir, uma caminhada longa, não é fácil. E aí você descobre que o jugo de Cristo é leve, porque é leve mesmo. E se você está na igreja, que está me ouvindo e está achando que eu estou falando um absurdo, olha, então temos um problema. Não precisa você passar por tudo que o recém-convertido, pecador, grande pecador passou. Mas é importante você fazer uma experiência real e imediata com Jesus agora, now, né? Today. É hoje, crass, né? O do Santo Expedito. Em que sentido? Quando a gente está muito atribulado com as coisas do mundo, você tem dívida, você fez dívida por causa do teu pecado, você alimentou teu pecado da bebida, das drogas, das mulheres, dos homens, das pornografia, das roupas, do sapato, colecionador de sapato, já viu? Idólatra de sapato, de roupa, porque tem que comprar uma roupa. Precisa. Eu tenho que comprar uma roupa com a cor X. Isso é coisa de um bandista. Respeita aí os limites. Tem até um bandista que fala, gente, como é que vocês são cristãos e vocês fazem coisa que nós faz? Sabia? Mas eu vi na TV. Mas você não fez a reflexão, né? Você tá só consumindo coisa da TV e acha que aquilo é bom. Como dizia São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me é que vai me fazer bem aos olhos de Deus e, né? Não é da vontade de Deus, entendeu? Pular ondinha também não te pertence, cristão católico, cristão. Isso aí é coisa dos reencarnacionistas. Deixa lá. Eles mesmos falam isso. A Globo sempre apoiou. A coisa da Globo que você vê, isso aí é coisa da TV. Isso não é coisa de cristão. Isso é simpatia. Simpatia não nos pertence. Simpatia, oração pontuada e cantada, isso também dentro da Igreja Católica não existe, né? E passa reze 10 Pai Nosso e passa essa corrente. Nossa, mas a gente quer fazer cura e libertação, você quer fazer corrente, meu irmão? Sabe aquelas orações que você encontra aí nas portas da igreja? É assim. O pessoal não tem consciência do que está fazendo, né? Já estou metendo a boca já. Então, o jugo de Cristo, ele é leve, comparado com aquilo que vivíamos no passado. Você tá sofrendo com as dívidas, padecendo com as dívidas? Faz uma experiência com Jesus. Primeira coisa, você é dizimista? Você consagra o teu dinheiro mensal para a igreja, lá para o Senhor Jesus? Justificativa, porque Jesus mora lá. Está no sacrário. Precisa de energia elétrica, precisa de água, os funcionários precisam de água. Entendeu? A contribuição a cada missa que você vai, aquilo é uma oferta. Você entrega o que você pode. Pode ser dinheiro, mas também se você não tem dinheiro ou não quer, você pode ofertar as tuas misérias mesmo. Como o Frei Gilson já falou em uma homilia no canal aqui do YouTube. Sabe o Frei Gilson no monte, né? Eu tenho feito as duas experiências. Eu dou umas moedinhas. Hoje eu só tenho moedinha. Aí, Senhor Jesus, estou entregando minhas misérias. Sabe aquela? Eu só tô cheia dessa miséria. Que também é um dado importante encontrado no Diário de Santa Faustina, que Jesus Misericordioso cobra a Santa Faustina. Você tem me dado tudo, menos suas misérias. E ela, e agora? E como é que vamos saber as misérias da gente? Se você fazer uma autoanálise sincera. Vamos por partes, né? Vamos descobrir cada alicerce podre aí da tua estrutura, da minha estrutura, né? Muito bem. Agora voltando para nós orarmos para os nossos irmãos dentro do nosso território paroquial. Precisa, viu, gente? Porque, olha, poucos anos que eu tenho acompanhado as redes sociais e esses escândalos de padres que se mataram. Mas o pior de tudo são alguns padres que são encontrados mortos dentro do território paroquial onde habitam e não foi suicídio, né? Eu tenho minhas teorias a respeito, mas é muito escandaloso, até porque a própria diocese e arquidiocese não vai permitir que saia um negócio desse dentro do Cidade Alerta. É crime? Sim, há um crime, né? Porque ele permitiu que alguém entrasse lá e houve um crime. Não teve roubo, mas teve violência com
padre, sabe? Então, assim, não é para você ficar imaginando coisas, mas reze, porque a partir de um erro, né, do desejo de um corpo, da pessoa, o desejo da cabeça, a coisa degringolou e alguém perdeu a vida. E Deus não se agrada com isso, gente. Tá? Então, rezemos pelos padres, por todas as pessoas que trabalham na nossa paróquia, território paroquial. Não vamos criticar, até porque são eles que estão lá encabeçando. Então, se você que critica, você vai lá assumir? Obviamente que não, né? Por isso você está criticando, né? Então, rezemos por essas almas missionárias, essas almas bem dispostas, porque pode ser que lá na frente ainda aconteça coisa pior. O que é o pior? É uma vergonha, um vexame social, familiar. O pecado fez a pessoa perder a cabeça, despirocar as ideias, sei lá, gente. Acontece. E depois de idade, hein? Depois de idade. E olha que depois de idade o pessoal acha que pode tudo, né? Vou deixando vocês por aqui. Paz e bem.